Olá, pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um Conexão Escola TV. Eu sou o professor José Neto, vocês já me conhecem, porque eu estou sempre aqui, ligadinho com vocês, mediando conceitos tantos do componente curricular Ciências da Natureza. E hoje não será diferente. Vamos falar sobre o átomo, conceito e história. Se liguem no nosso encontro de hoje. Bom, entender como são feitas as coisas sempre foi uma indagação feita pela humanidade. Os alquimistas, nos primórdios da Grécia Antiga, já tentavam entender do que as coisas são feitas. No século V a.C., na Grécia, o filósofo Empédocles, ele dizia então que toda a matéria era formada por uma mistura, né? Uma mistura, um conjunto de 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. Esses filósofos, esses alquimistas, conjecturavam então explicações sobre a natureza das coisas a partir desses elementos, da mistura desses elementos. Chegamos então por volta de 400 a.C. com os filósofos Leucipo e Demócrito, que vão então elaborar a filosofia atômica, ou a teoria que ficou conhecida como atomismo. Eles vão dizer que toda a matéria é constituída de pequenas partículas. Essas partículas foram denominadas de átomos. Esse A indica uma negação, não, e esse tomo, uma divisão. Algo não divisível, né? Uma partícula não divisível, por isso o nome átomo. Essas partículas, à luz das proposições desses filósofos, seria então uma porção mínima e indivisível dessa matéria. Os gregos, então, tentando entender a natureza das coisas e já começando, então, a construir esses modelos atômicos, como vamos conhecer um pouco depois. Esse modelo atômico é uma tentativa de compreender a composição da matéria, utilizando, então, o átomo como a sua menor estrutura, certo? Ao longo das nossas aulas, nós vamos apreendendo, então, que seja esse átomo a partir dessa história. Nós vamos, então, tentar entender a natureza das coisas. Hoje, nós entendemos que esse átomo é, então, a menor unidade que constitui a matéria. Mas, para esse entendimento, o modelo estabelecido e tomado como aceitável pela comunidade científica, pelos cientistas do campo da física e da química, ele foi, ao longo desse tempo, sendo, então, ressignificado. Nós vamos começar a falar agora sobre o modelo atômico de Dalton. Foi o primeiro modelo atômico a ser conjecturado. E nós precisamos entender que essas proposições, elas são feitas à luz de um determinado tempo histórico, com os artefatos da tecnologia daquele tempo, com os estudos, né, as concepções que vigoravam naquele tempo entre os cientistas. A partir dos estudos, então, de Demócrito, Dalton vai propor, em 1808, uma teoria para explicar, então, a constituição da matéria. Quando ele propõe, então, essa teoria, nós temos, então, o que ficou conhecido, né, para aproximarmos dessa proposição do autor, uma analogia com a bola de bilhar, a bola ali do jogo de sinuca, justamente por questões que o próprio Dalton ponderava. A ideia de que átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, de que esses átomos do mesmo elemento são sempre iguais, de que esses átomos não alteram quando nós, então, formamos componentes químicos, que são conhecidos hoje como moléculas, e ainda de que esses átomos, então, são permanentes e indivisíveis, eles não podem ser criados nem destruídos. Era isso que esse cientista ponderava, e aí nós vamos aí fazendo essa analogia com a bola de bilhar, algo mais maciço, né, nessa ideia que o próprio cientista nos pondera.
Esses estudos vão ser muito importantes, relevantes para o campo das ciências da natureza. Quando da elucidação desse modelo por Dalton, nós tínhamos ali cerca de 50 elementos químicos conhecidos. Hoje, a partir de dados de 2018, nós temos 118 elementos químicos na tabela periódica. Vocês devem conhecer, né, a tabela periódica. E esses estudos de Dalton levou a conjecturarmos essa ideia de fórmula química que nós temos hoje, porque o pesquisador, né, foi então construindo ali essa ideia, elemento, quantidade de átomos. Aqui nós temos a fórmula química da água, H2O. Significa então que nós temos hidrogênio e oxigênio. Quanto de cada um? Qual a quantidade de átomos de hidrogênio? Nós temos 2 átomos de hidrogênio. De oxigênio, 1 átomo de oxigênio. Então, é Dalton que nos auxilia nesse entendimento que é empregado até hoje pelo campo das ciências da natureza. Nesse sentido, nós vamos, então, apreendendo nessa nossa aula sobre átomo, conceito e história, que o mundo, então, é feito de átomos e que o entendimento que nós temos hoje é fruto da proposição de diferentes cientistas. Fiquem ligadinhos por aqui, que logo mais eu volto com vocês para pensarmos outros modelos atômicos, certo? Não percam. Até o próximo. Tchau!